Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre as doenças cardiovasculares. Nós vamos falar sobre a hipertensão, arteriosclerose e infarto do miocárdio. Vamos começar falando sobre a hipertensão. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias. E a hipertensão ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou 14 por 9. Na imagem aqui ao lado, nós temos uma ilustração da artéria, que é um dos vasos sanguíneos que transporta o sangue pelo corpo. E lembrando que a nossa circulação ela acontece de duas maneiras: a pequena circulação, que é a circulação do coração para os pulmões, e a grande circulação, que é do coração para o corpo todo. Mas o que é a pressão máxima e pressão mínima? Ela tem a ver com as contrações que ocorrem dentro do coração. Então, a maior pressão sanguínea, ela ocorre quando o músculo cardíaco, os ventrículos, eles estão em sístole, contraídos. E a menor pressão sanguínea ocorre quando os ventrículos estão em diástole, que é a parte que eles estão relaxados. A pressão arterial, ela atinge o seu valor máximo durante a sístole e o seu valor mínimo durante a diástole. Por isso, elas também são chamadas de pressão máxima e pressão mínima. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente pelo corpo. No início, a hipertensão é assintomática e os sintomas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. A hipertensão ela é responsável por 40% dos infartos, 80% dos acidentes vascular cerebral e 25% dos casos de insuficiência renal e insuficiência cardíaca em todo o país. Aqui nós temos alguns sintomas da hipertensão e eles não acontecem ao mesmo tempo, né? Às vezes as pessoas não sentem todos eles, mas alguns, que seriam dores de cabeça, dores na nuca, dores no peito, visão embaçada, tonturas, sangramento nasal e retenção de líquidos, que provoca um inchaço. Lembrando que a pressão arterial é a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias e, teoricamente, os vasos sanguíneos eles são autorreguláveis, ou seja, eles se dilatam ou se comprimem de acordo com o volume de sangue circulante, de forma a manter uma pressão arterial mais ou menos constante. Esse deveria ser o normal. Se o volume de sangue diminui um pouco, os vasos se comprimem, que é a vasoconstrição. Se o volume de sangue aumenta um pouco, os vasos dilatam-se, que é a vasodilatação. Uma das causas da hipertensão arterial é um aumento excessivo do volume de sangue dentro dos vasos sanguíneos. Esse excesso ele costuma ocorrer quando o organismo retém muito sal e água. Um outro fator que ocorre é uma falha na capacidade da autorregulação dos vasos sanguíneos, de se comprimir ou se dilatar. Essa disfunção na autorregulação faz com que as artérias fiquem sempre comprimidas, mais do que o necessário para a pressão arterial ficar normal. Essa disfunção ainda não está muito esclarecida. Acredita-se que envolve fatores genéticos, quantidade de sal no organismo, capacidade dos rins de lidarem com o volume de água corporal, produção de hormônios que agem diretamente sobre a parede dos vasos sanguíneos e a própria saúde das artérias, que precisam ser capazes de se contrair e dilatar adequadamente. Aqui na imagem ao lado nós temos alguns dos sintomas ou alguns dos órgãos que são afetados pela hipertensão. O cérebro pode ocorrer um derrame cerebral ou a demência, no coração a insuficiência cardíaca ou o infarto, as artérias podem ser entupidas,
Os rins eles podem sofrer a insuficiência renal e nos olhos podem ocorrer a cegueira. Então é uma doença muito perigosa e silenciosa, como a gente já comentou. Além das lesões dos vasos sanguíneos, a pressão arterial excessiva também aumenta o trabalho do coração, que precisa bombear o sangue contra uma resistência maior. Após anos de trabalho excessivo, o coração começa a dilatar, levando à insuficiência cardíaca. A pressão arterial normal é, portanto, aquela na qual as artérias não ficam sob estresse e o coração não fica sobrecarregado. Atualmente, os níveis de pressão arterial para os adultos, idosos e adolescentes são divididos da seguinte forma. Aqui nós temos uma tabela de classificação da pressão arterial para pessoas maiores de 18 anos. São considerados, então, os valores para uma pressão arterial ótima, seria menor que 120, a máxima, e menor que 80, a mínima. A pressão normal seria menor que 130, a máxima, e a mínima menor que 85. Já a considerada estágio grau 1 de hipertensão, a quem estiver com a pressão a 140, e a máxima e a mínima a 90, que seria 14 por 9. Depois nós temos outros estágios de hipertensão, mas já sendo classificado 14 por 9 um grau de hipertensão. Então já é indício que precisa de cuidados médicos e acompanhamento. Causas da hipertensão. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. Entre eles estão o fumo, o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, o estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física. E além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta é maior em diabéticos e aumenta com a idade. O diagnóstico da pressão alta. Ela não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Medir a pressão arterial regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele oferece gratuitamente medicamentos nas unidades básicas de saúde, UBS, e pelo programa Farmácia Popular. Para retirar os remédios, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica, dentro do prazo de validade, que são 120 dias. A pressão alta durante a gestação está associada a complicações graves fetais e maternas e a um risco maior da mortalidade materna e perinatal. Nos países em desenvolvimento, a hipertensão gestacional é a principal causa de mortalidade materna, sendo responsável por um grande número de internações em centros de tratamento intensivo. Agora vamos falar um pouco sobre arteriosclerose. Ela é uma inflamação com a formação de placas de gordura, cálcio e outros elementos nas paredes das artérias do coração e de outras localidades do corpo, como, por exemplo, o cérebro e membros inferiores, entre outros locais. Ocorre de forma difusa ou localizada. Ela se caracteriza pelo estreitamento e enrijecimento das artérias devido ao acúmulo de gordura em suas paredes, conhecido como ateroma. Com o passar dos anos, há o crescimento das placas, com o estreitamento do vaso, podendo chegar à obstrução completa, restringindo o fluxo sanguíneo na região. Com isso, o território afetado ele recebe uma quantidade menor de oxigênio e nutrientes, tendo as suas funções comprometidas. Essa complicação é a causa de diversas doenças cardiovasculares, como infarto, morte súbita, acidentes vasculares cerebrais, representando a principal causa de morte no mundo todo.
Na maioria das vezes, a arteriosclerose está relacionada aos fatores de risco tradicionais, como o sedentarismo, alimentação inapropriada, pressão alta, diabetes, colesterol elevado, tabagismo e obesidade. Pequena parte é de causa hereditária, como, por exemplo, em portadores de hipercolesterolemia familiar, em que os indivíduos da mesma família têm um colesterol muito elevado desde criança. Então, ao lado nós podemos ver a imagem de uma artéria normal e uma artéria com placas de gorduras, que são os ateromas. E como é feito o diagnóstico da arteriosclerose? Em muitos casos, o diagnóstico ocorre em uma situação de emergência, como, por exemplo, após um infarto ou derrame. Portanto, todas as pessoas deveriam procurar um médico para a realização de exames periódicos, para o rastreamento e tratamento dos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. O melhor tratamento para a arteriosclerose ainda é a prevenção, instituindo-se um estilo de vida saudável e um tratamento dos fatores de risco. Agora nós vamos falar sobre o ataque cardíaco ou infarto do miocárdio. Popularmente conhecido como ataque do coração, o infarto do miocárdio pode chegar de repente e levar o paciente à morte. Ele acontece quando há obstrução de uma das artérias coronárias que irriga o coração. Olhando aqui na imagem, vocês podem observar que a artéria coronária ela fica do lado de fora do coração, nutrindo aí o órgão. Não tem a ver com o sangue que é bombeado dentro das câmaras do coração. O mecanismo dessa obstrução é a formação de uma placa chamada de ateroma, que é formada de gordura. Então, aqui na imagem ao lado, a gente pode ver as placas de gordura obstruindo as artérias que irrigam o coração. Por conta desses bloqueios nas artérias coronárias, o fluxo de sangue acaba sendo bloqueado por um período de tempo prolongado, que faz com que o músculo cardíaco fique sem oxigênio e as células cardíacas comecem a morrer. Dependendo do tempo de duração do infarto agudo do miocárdio e da importância da artéria comprometida, a não oxigenação do órgão pode comprometer totalmente o seu funcionamento ou até mesmo fazer com que ele pare de funcionar. Existem pessoas com diminuição de sensibilidade dolorosa que podem não sentir nada, é o chamado infarto silencioso, às vezes de diagnóstico difícil. Um exemplo mais conhecido de paciente que sofre esse tipo de infarto é o diabético, que pode apresentar quadros de infarto que não seguem o padrão comum e a dor não existe. Aqui nós temos alguns sintomas do infarto. É a dor ou desconforto na região peitoral em forma de aperto, podendo irradiar para o braço esquerdo, as costas e o rosto. As dores elas ocorrem acompanhadas de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio. Esses são os sintomas típicos e as pessoas geralmente não apresentam todos os sintomas. Aqui nós temos os sintomas atípicos, é muito comum em mulheres, que é a tontura, dor no ombro, braço ou costas, palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos, dificuldade para dormir, um cansaço sem causa aparente, palidez, dor abdominal, falta de ar e o suor frio. Então, são vários sintomas e, como eu disse, às vezes a pessoa não sente todos eles, somente alguns. O grupo de risco para o infarto são pessoas sedentárias, pessoas com diabetes, hipertensas, pessoas obesas, fumantes, com colesterol alto, com histórico familiar de infartos, com mais de 55 anos de idade. Como a gente já comentou, o fator idade sempre é um fator de risco. Prevenção para o infarto e doenças cardiovasculares. De acordo com os especialistas, a melhor forma de prevenir as doenças cardiovasculares é fazer a prevenção, com visitas periódicas ao médico e combater os fatores de risco.
É importante que exista a atividade física regular, pelo menos uma caminhada lenta, diária já ajuda bastante. Além disso, é importante controlar outros fatores, como a alimentação, com nível de açúcares e gorduras controlados, mantendo uma dieta equilibrada. Resumindo, para a gente ter uma saúde cardiovascular, a gente precisa adotar um estilo de vida saudável. Isso inclui várias atitudes, como exercitar-se regularmente, fazer um acompanhamento médico de rotina, manter uma saúde bucal, cuidar da sua mente, consumir o sal com moderação, ter momentos de lazer e entretenimento, que é o que diminui o estresse, que é uma das principais causas, né, do infarto, controlar a glicemia, fazer uma dieta balanceada e equilibrada, ter o controle do peso, né, não ficar acima do peso, controlar o colesterol e beber bastante água regularmente, né? A gente tem aí que consumir no mínimo 2 litros de água por dia. Então, adotar esse estilo saudável é a principal ação para evitar uma doença cardiovascular. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês bons estudos e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!